Você já se sentiu sozinho na sua jornada de fé, como se ninguém entendesse suas lutas ou a grandeza das promessas que você abraça? Há momentos em que a realidade parece gritar o contrário do que seu coração insiste em crer, não é mesmo? Talvez você esteja esperando por uma porta que insiste em permanecer fechada, por uma cura que parece distante ou por uma transformação que desafia toda a lógica. É nesses vales de incerteza, onde a visão se turva e a esperança vacila, que a verdadeira essência da fé é testada. Mas e se eu te dissesse que você não está sozinho nessa experiência? E se houvesse um segredo guardado por gerações que permitiu a homens e mulheres comuns realizarem o extraordinário, tocarem o invisível e moverem o impossível? Prepare-se para ser transportado para uma galeria de gigantes, um salão de honra onde a história de cada um ecoa com a mesma mensagem poderosa. A fé é a chave. Estamos falando de figuras que viveram muito antes de nós, em tempos e culturas tão distantes, mas cujas vidas se tornaram faróis de esperança e coragem. Eles enfrentaram perseguições, zombaria, perdas inimagináveis e a constante tentação de desistir, de voltar atrás, de se conformar com o que os olhos podiam ver. No entanto, eles escolheram crer. Eles escolheram a certeza do que esperavam e a prova das coisas que não viam. A carta aos Hebreus, escrita para um povo em crise, cristãos judeus do primeiro século que estavam à beira de abandonar sua fé em Cristo e retornar às velhas práticas, nos oferece um mapa, um guia para entender essa força inabalável. Imagine a pressão que eles sentiam, a perseguição romana se intensificando, a tentação de voltar à segurança aparente do judaísmo, a dúvida corroendo a alma. Foi nesse contexto que o autor de Hebreus lhes apresentou não apenas uma definição de fé, mas uma demonstração vívida dela, uma nuvem de testemunhas que com suas vidas gritavam: é possível, vale a pena. Este não é apenas um livro de história antiga, é um espelho para a nossa própria jornada. As lutas deles, embora em um cenário diferente, ressoam com as nossas. A mesma necessidade de confiar em Deus quando tudo ao redor desmorona, a mesma urgência de agarrar-se às promessas divinas quando a lógica humana falha. O que Abel, Noé e Abraão têm em comum com você e comigo? A resposta está na forma como eles viveram, na forma como eles se recusaram a limitar Deus às circunstâncias visíveis. Eles nos convidam a olhar para além do horizonte imediato, a esticar a mão para o que ainda não se manifestou e a construir nossa vida sobre a rocha inabalável da confiança em um Deus que cumpre cada palavra. E é exatamente essa chave que vamos desvendar hoje, passo a passo, mergulhando na vida desses heróis para descobrir o segredo para uma fé que move montanhas. A fé, antes de ser um sentimento, é uma convicção. É a certeza inabalável de que aquilo que esperamos, mesmo que ainda não o vejamos, é real. É a prova irrefutável de coisas que permanecem no reino do invisível, mas que para o coração que crê são tão tangíveis quanto a terra sob os pés. É com essa definição poderosa que o autor de Hebreus abre o capítulo 11, lançando as bases para uma das passagens mais inspiradoras de toda a Escritura. Ele nos convida a entender que o próprio universo, com sua complexidade e beleza, foi formado pela palavra de Deus, por sua fé criadora, e não por aquilo que é visível aos nossos olhos. É um convite a transcender a lógica humana e a mergulhar na dimensão onde Deus opera. Imagine-se agora adentrando um vasto salão, com paredes de pedra escura e arcos imponentes, iluminado por uma luz dourada que revela figuras esculpidas em relevo. Esta é a Galeria da Fé, onde cada imagem conta uma história de coragem, obediência e uma confiança que desafiou o tempo e as circunstâncias. A primeira figura que se destaca é a de Abel. Em um mundo recém-caído, onde a violência já começava a lançar suas sombras, Abel, pela fé,
Ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Não era a quantidade, mas a qualidade do coração, a fé na redenção prometida, que tornava seu ato aceitável. Ele nos ensina que a fé se manifesta na adoração sincera, na entrega do melhor, e que essa fé, mesmo diante da morte, ainda fala. Ao lado de Abel, vemos Enoque, uma figura enigmática que andou com Deus. Em uma era de crescente impiedade, Enoque viveu uma intimidade tão profunda com o Criador que foi transladado, sem provar a morte. Sua vida é um testemunho de que a fé não é apenas para momentos grandiosos, mas para o cotidiano, para o caminhar constante com Deus, dia após dia, cultivando uma relação que transcende a própria existência terrena. E então, a imponente figura de Noé se revela. Em um mundo corrompido, onde a violência e a maldade dominavam, Deus revelou a Noé um plano que parecia insano: construir uma arca gigantesca para salvar sua família e os animais de um dilúvio que nunca havia sido visto. Pela fé, Noé obedeceu. Ele trabalhou por décadas, enfrentando a zombaria e a incredulidade de seus contemporâneos, construindo um navio em terra seca sem ver uma única gota de chuva. Sua fé não era cega. Era uma fé que agia, que perseverava contra a lógica e a opinião pública, crendo na palavra de um Deus que cumpre suas promessas. Mas é com Abraão que a galeria se expande em uma tapeçaria de promessas e provações. Aos 75 anos, Deus o chamou para deixar sua terra, sua parentela, tudo o que era familiar, e ir para um lugar que ele não conhecia, confiando apenas na voz divina. Pela fé, Abraão obedeceu, tornando-se um peregrino, um estrangeiro em sua própria jornada. Ele viveu em tendas, sem ter um pedaço de terra para chamar de seu, olhando para uma cidade celestial, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. E a promessa mais desafiadora? A de um filho em sua velhice, com Sara, que já havia passado da idade de ter filhos. A fé de Sara, inicialmente vacilante, floresceu quando ela creu que aquele que prometera era fiel. E, finalmente, o teste supremo. Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, o filho da promessa. Pela fé, Abraão ergueu o cutelo, crendo que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho, se fosse preciso. Essa foi a fé que o tornou o pai de muitas nações, um exemplo de confiança radical em um Deus que sempre provê. A história se desenrola com Isaque, Jacó e José, que, embora não tenham visto o cumprimento total das promessas em sua vida, as abraçaram e as transmitiram, profetizando sobre o futuro e demonstrando que a fé é uma herança que transcende gerações. José, em seu leito de morte pela fé, deu instruções sobre seus ossos, crendo na futura libertação de Israel do Egito. Então, a figura imponente de Moisés emerge da escuridão. Nascido em meio à opressão, resgatado das águas, Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele escolheu identificar-se com o povo de Deus, preferindo o sofrimento e a aflição à riqueza e aos prazeres temporários do Egito. Por quê? Porque ele fixou os olhos na recompensa eterna, no invisível. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e pela fé conduziu o povo através do Mar Vermelho, que se abriu para eles e se fechou sobre seus inimigos. A fé de Moisés não era apenas para grandes milagres, era para a liderança diária no deserto, para a intercessão, para a obediência às leis de Deus. A galeria continua com Raabe, uma mulher de Jericó, uma prostituta que pela fé acolheu os espias israelitas e os ajudou a escapar. Ela creu no Deus de Israel, mesmo sendo uma estrangeira, e sua fé a salvou da destruição. Sua história nos lembra que a fé não está restrita a linhagens ou posições sociais. Ela está disponível a todos que creem. Gideão, Baraque, Sansão e Jefté, juízes que, apesar de suas falhas e imperfeições pela fé, lideraram o povo em batalhas impossíveis, demonstrando que Deus usa vasos imperfeitos
para cumprir seus propósitos. Davi, Samuel e os profetas, que pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O que une esses personagens, tão diversos em suas histórias e contextos, é a convicção de que Deus é real, que suas promessas são verdadeiras e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eles não viveram uma fé passiva, mas uma fé que se traduzia em ação, em obediência, em perseverança, mesmo quando o caminho era árduo e o cumprimento das promessas parecia distante. Muitos deles morreram sem ver a plenitude do que lhes fora prometido, mas não sem crer. Eles olharam para o futuro, para a vinda de Cristo, para a cidade celestial, para a ressurreição. Eles nos ensinam que a fé não é sobre o que vemos no presente, mas sobre o que sabemos ser verdade no futuro, garantido pela fidelidade de Deus. Essas histórias não são meros contos antigos. Elas são um eco, um convite direto a você e a mim, que vivemos em um mundo igualmente desafiador, onde a fé é constantemente provada. Assim como os cristãos judeus do primeiro século, somos tentados a duvidar, a desistir, a nos conformar com o que é visível e seguro. Mas a galeria de Hebreus 11 nos lembra que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, observando nossa corrida, inspirando-nos a fixar nossos olhos não nas circunstâncias, mas naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eles nos mostram que é possível viver o impossível, que é possível tocar o invisível e que a recompensa final é infinitamente maior do que qualquer sacrifício presente. Mas como podemos trazer essa fé para o nosso dia a dia, transformando nossos desafios em degraus para uma vida de milagres? Depois de percorrer os corredores dessa magnífica galeria da fé, a pergunta que ecoa em nossos corações é: como as vidas de Abel, Noé, Abraão, Moisés e tantos outros gigantes bíblicos podem de fato transformar a sua e a minha vida hoje? Não estamos falando de uma fé distante, confinada às páginas de um livro antigo, mas de uma força viva, pulsante, capaz de remodelar nossa realidade e nos capacitar a viver o impossível. A aplicação prática de Hebreus 11 é um convite radical para uma jornada de confiança e obediência que desafia o senso comum. Pense na definição inicial. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quantas vezes em nosso dia a dia somos tentados a basear nossas decisões apenas no que é visível, no que é palpável, no que a lógica humana nos dita? Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira avassaladora e os números no banco gritam que não há saída. A fé, nesse contexto, é a certeza de que Deus é o seu provedor, mesmo quando a conta está zerada. É a prova de que Ele tem um plano, mesmo que você não veja um único caminho. Isso não significa passividade, mas uma ação inspirada pela convicção. Buscar sabedoria, trabalhar com diligência, mas, acima de tudo, confiar que a provisão virá de maneiras que você nem imagina, assim como o maná caiu do céu para Israel. Considere a perseverança de Noé, que construiu uma arca por décadas sem ver uma gota de chuva. Em sua vida, há um projeto, um chamado, um sonho que Deus plantou em seu coração, mas que parece demorar a se concretizar. Talvez seja um ministério, um negócio, a restauração de um relacionamento familiar ou a educação de um filho que parece estar se desviando. A fé de Noé nos ensina a persistir, a obedecer aos comandos de Deus passo a passo, mesmo quando a zombaria e a incredulidade do mundo nos cercam. É a capacidade de continuar construindo, orando, amando, mesmo quando os resultados não são imediatos, confiando que a palavra de Deus se cumprirá no tempo certo. Abraão, por sua vez, nos desafia a uma fé que se aventura no desconhecido.
Quantas vezes o medo do incerto nos paralisa? O medo de mudar de emprego, de perdoar alguém que nos feriu profundamente, de dar um passo de fé em uma nova direção espiritual. Abraão deixou tudo para trás, sem saber para onde ia, apenas sabendo com quem ia. Para nós, isso significa estar dispostos a sair da nossa zona de conforto, a abandonar o que é familiar e seguro, para seguir a voz de Deus em um caminho que pode parecer nebuloso. É a fé que nos leva a perdoar 70 vezes 7, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a semear onde não há expectativa de colheita imediata, porque cremos que Deus é fiel para nos guiar e nos recompensar. E a fé de Moisés, que escolheu o sofrimento com o povo de Deus em vez dos prazeres efêmeros do Egito. Em um mundo obcecado por gratificação instantânea e sucesso material, somos constantemente tentados a comprometer nossos valores, a buscar atalhos, a priorizar o conforto sobre a justiça e a verdade. A lição de Moisés é clara. A fé nos capacita a fazer escolhas difíceis, a renunciar aos prazeres passageiros em favor de um propósito maior, de uma recompensa eterna. É a fé que nos impulsiona a lutar por causas justas, a defender os oprimidos, a viver com integridade no trabalho e na família, mesmo que isso signifique sacrifício pessoal e impopularidade. Ele nos lembra que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que investimos no reino de Deus. Mesmo personagens como Raabe, com seu passado manchado, nos mostram que a fé não discrimina. Não importa de onde você veio, quais erros cometeu ou quão inadequado você se sinta. A fé é um convite aberto a todos que estão dispostos a crer e a agir. Sua fé pode ser o catalisador para a sua própria redenção e para a salvação daqueles ao seu redor. A aplicação prática de Hebreus 11 é, em última análise, um chamado para vivermos com uma perspectiva eterna. Os heróis da fé não se apegaram às coisas desta terra. Eles olhavam para uma cidade celestial, para uma herança que não perece. Isso nos desafia a reavaliar nossas prioridades. Onde estamos investindo nosso tempo, nossa energia, nossos recursos? Estamos construindo tesouros na terra que a traça e a ferrugem consomem, ou no céu, onde nada pode destruir? Viver pela fé significa tomar decisões hoje que refletem nossa crença nas promessas futuras de Deus, na vinda de Cristo, na ressurreição e na vida eterna. Que a inspiradora galeria de Hebreus 11 nos lembre que a fé não é um sentimento volátil, mas uma ação deliberada, uma certeza que nos impulsiona a viver para o que é eterno. Que possamos, como esses heróis, correr a nossa própria corrida com perseverança, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e assim herdar as promessas que nos aguardam, transformando cada desafio em uma nova oportunidade para testemunhar o poder de um Deus que torna o impossível possível.